Olá, queridos estudantes do estado de Rondônia, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Luciano e hoje vamos estar tratando de um assunto que eu gosto muito. É a filosofia clássica. Professor, mas o que é a filosofia clássica? Lembram-se que na aula passada nós trabalhamos o período pré-socrático? Estávamos analisando a filosofia antiga, que dentro da filosofia antiga ela se divide em período filosofia pré-socrática, filosofia socrática, filosofia sistemática e o helenismo. Na aula passada nós vimos a filosofia pré-socrática, onde trabalhamos alguns filósofos. Hoje vamos trabalhar a filosofia clássica. E dentro da filosofia clássica vamos ver o pensamento dos sofistas e de Sócrates. Então vamos passar a conhecer o que é a filosofia clássica. Porque o termo clássico? A filosofia clássica ela também é compreendida como filosofia período socrático. Então é o período em que Sócrates viveu. Costuma-se dizer dentro da filosofia que Sócrates é o divisor da água entre o antigo, aqueles que vieram antes de Sócrates, o momento em que Sócrates viveu, e os pós-socráticos, que a gente vai trabalhar no decorrer das nossas aulas. Então vamos ver o que nós temos para a aula de hoje. Essa é a nossa aula 14.1, que nós vamos trabalhar a filosofia clássica, os sofistas. Vamos conhecer quem foram os sofistas e quem foi a figura de Sócrates. Então, ela se divide em 4 momentos. Os sofistas e a arte da retórica. Vamos passar a compreender o que seria a retórica. Os principais pensadores sofistas. Os sofistas é a questão da virtude. E por fim, vamos trabalhar o pensamento de Sócrates e a dialética. Vamos passar a compreender a dialética. O que Sócrates entende por dialética, certo? Vamos para as nossas habilidades de hoje. Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos de modo discursivo com as ciências naturais, arte e outras produções culturais. Além disso, vamos refletir a distinção que há entre o pensamento filosófico e o pensamento dos sofistas. Então, são 2 questões que nós iremos trabalhar durante a nossa aula. Vamos buscar compreender quem foram os sofistas, qual o papel deles dentro da filosofia e vamos conhecer também a figura de Sócrates, certo? Vamos lá então? Os sofistas, o discurso e a virtude. Vamos compreender, primeiramente vamos conhecer quem foram os sofistas, aí iremos compreender o que eles entendem por discurso e a virtude. Então temos aqui o pensamento de 2 sofistas, Gorgias de Leontine e Protágoras de Abdera. Gorgias dizia o seguinte: o bom orador é capaz de convencer qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Protágoras dizia: o homem é a medida de todas as coisas. O bom orador é capaz de convencer as pessoas sobre qualquer coisa. O homem é a medida de todas as coisas. São 2 pensamentos diferentes, mas que têm um valor importante dentro do pensamento dos sofistas. Já adianto para vocês que Gorgias e Protágoras foram os maiores sofistas gregos. Houveram outros, mas esses 2 foram os que mais se destacaram. Gorgias e Protágoras. Então vamos conhecer um pouco do pensamento deles. Olá! A filosofia é um campo de estudo que teve a história marcada por importantes pensadores. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre os sofistas. A palavra sofista significa sábio. Os sofistas eram considerados oradores que andavam pela Grécia de cidade em cidade, repassando seus conhecimentos.
e para isso eram cobradas altas taxas. Eles foram os primeiros gregos a cobrarem em dinheiro a transmissão de ensinamentos. Os sofistas fascinavam aqueles que ouviam suas palestras, ensinando as pessoas a transformarem argumentos fracos em argumentos fortes. Usavam técnicas de ensino de convencimento das pessoas de acordo com os interesses próprios de cada um. Ensinavam a quem quisesse pagar e sobre qualquer coisa. Se diziam seres portadores de um saber universal. Eram ensinamentos sobre assuntos variados, como retórica, matemática, política e gramática, por exemplo. Acreditavam que a verdade não existia. O que existiam eram opiniões, boas e más, melhores e piores. Apesar de a palavra sofista significar sábio, eles não eram bem vistos. Para Platão e Aristóteles, eles eram considerados charlatões, maus filósofos. Os mais conhecidos e importantes sofistas foram Protágoras e Górgias. E então, tivemos uma breve apresentação dos sofistas para dar início à nossa conversa, certo? Então, olha só, os sofistas, eles eram pessoas comuns e ao mesmo tempo um pouco diferenciadas, porque para alguns gregos, os sofistas eram pessoas super sábias. Então, dentro dessa linha de pensamento, os sofistas eram vistos como pessoas agraciadas. Então, os filósofos, por sua vez, já questionavam o papel do sofista. Então, vamos entender melhor o porquê disso. Vamos lá para o texto? Olha só, no pensamento filosófico antigo, surge uma nova fase filosófica. O interesse nas relações políticas do homem, olha só, relações políticas do homem com a sociedade. Houve lutas políticas e conflito de opiniões nas assembleias democráticas. Os cidadãos sentiam a necessidade de aprender a arte de argumentar em público. Pessoal, olha só, na Grécia Antiga, nem todas as pessoas eram consideradas cidadãs. Para ser considerado um cidadão, a pessoa tinha que ser livre, tinha que ser do sexo masculino, de uma certa forma tinha que possuir bens, riquezas, por quê? Porque assim ele poderia participar das assembleias. Professor, mulheres eram consideradas cidadãs? Não. Naquela época, a mulher não exercia o papel de pertencer à sociedade. Então, qual era o papel da mulher? O papel da mulher naquela época era somente cuidar dos afazeres domésticos da casa e cuidar dos filhos e ser uma boa esposa para o seu marido. Esse era o papel da mulher perante os gregos. Então, a gente vai ver no decorrer das aulas, poucas foram as mulheres que tiveram um papel de destaque lá na Grécia Antiga. E elas lutaram contra toda uma ideologia que havia então na época. Então, naquela época, poucos eram considerados cidadãos. E tem mais um ponto que a gente tem que vai corresponder aos sofistas. Pessoal, se eu nasci em uma cidade, eu, Luciano, uma pessoa adulta do sexo masculino, tenho bens, na minha cidade eu sou um cidadão, eu posso participar das assembleias. Mas se eu mudar de cidade, se eu for para uma outra região, para um outro povoado, lá eu não sou mais considerado cidadão. Então lá eu não poderia participar das assembleias. Por quê? Porque na minha cidade eu conheço as leis. Eu, enquanto cidadão, contribuí para a criação das leis. Só que se eu for morar numa outra região, numa outra cidade, eu não sei quais são as leis daquela região. Então, de uma certa forma, eu não poderia interferir nos princípios democráticos daquela cidade, caso a forma de governo fosse a democracia. Então, eu não poderia participar da política naquela localidade, certo? Vamos lá então para o texto. Então, em relação a isso,
houve a necessidade de argumentar em público. Pessoal, quando eu, enquanto um cidadão, eu tinha o dever de participar das assembleias e colocar as minhas opiniões. Eu tinha que saber argumentar. Se eu achasse, olha só, os gregos, a política para os gregos parte do seguinte princípio: o que é bom para todos, automaticamente é bom para mim. Eles nunca pensavam de forma individual. Eu vou criar uma lei para beneficiar a mim mesmo, a minha família, as pessoas próximas, e que provavelmente essa lei possa beneficiar outras famílias também. Não. Os gregos partiam do princípio de que o que é bom para todos também será bom para mim. Então a lei, eles tinham essa ideia. Eu, enquanto cidadão, tenho que contribuir na criação de leis, de formas de governo, que seja sempre o bom para todos. Mas quando eu falo bom para todos, já tem um porém. Eu tenho que explicar para os demais porque aquela minha ideia é bom para todos. E nem todos tinham esse domínio de saber argumentar em praça pública para dizer, isso que eu estou apresentando para vocês será bom para todos nós. Não é bom somente para mim, mas é para todos. Então nem todos tinham essa capacidade de argumentar em praça pública. Então, com isso foi surgindo o papel dos sofistas. Vamos entender melhor o pensamento dos sofistas, o papel deles na sociedade? O desenvolvimento da democracia em Atenas e a prática das discussões públicas levaram ao surgimento dos filósofos sofistas. Os sofistas eram professores viajantes que vendiam seus ensinamentos filosóficos, principalmente o da arte de argumentar, a retórica, para convencer as pessoas. Professor, eles eram somente entendedores de retórica? Não. Eles sabiam inúmeras outras coisas. Só que a retórica era a que mais se destacava entre eles. A arte de fazer com que as pessoas tenham o dom da fala, poder falar bem perante outras pessoas. Isso foi importante naquela época? Sim. Isso é importante na nossa época, hoje em dia, continua sendo. Um vendedor de loja, ele usa da retórica para vender o seu produto. O cliente vai lá, que muitas vezes só quer dar uma olhada, como, por exemplo, vivemos em um estado quente. Às vezes você está lá na rua andando na cidade no sol quente, entra numa loja para se refrescar, entra na loja só para se refrescar e sai da loja com compras, que não era nem a tua intenção. Ou seja, o vendedor utilizou-se da retórica e fez com que você comprasse o produto dele. Um advogado utiliza-se da retórica? Sim, sempre. Ele tem que saber argumentar para que o seu cliente tenha sempre a razão. Por mais que eu saiba que o meu cliente esteja errado, que ele tenha cometido determinado crime, eu tenho que fazer o possível, eu enquanto advogado tenho que fazer o possível para ajudar o meu cliente. Então, os advogados hoje em dia utilizam-se da retórica. E inúmeras outras pessoas na sociedade hoje, elas utilizam-se da retórica para vender o seu produto. Vamos lá então? Então, diante disso, os sofistas eram professores viajantes. Como eu falei agora há pouco, tinha pessoas que viviam de cidade em cidade. Os sofistas eram um deles. Eles ficavam um determinado tempo em uma cidade. Se eles percebessem que em uma determinada localidade poderiam colher bons frutos, ou seja, ter diversos alunos, eles se estabeleciam ali por um longo período. Agora, se o trabalho deles não fosse muito bem aceito, se não tivesse muitos alunos, eles partiam para uma outra cidade. Então eles eram pessoas que constantemente estavam viajando à procura de pessoas que quisessem receber seus ensinamentos. Só que tem um porém. Para receber os ensinamentos dos sofistas, tinha que pagar.
E era barato? Não. Eles cobravam valores muito altos por seus ensinamentos. Então, diante de tudo isso, por isso que muitos acreditavam que os sofistas eram pessoas muito sábias e que deviam cobrar valores altos mesmo, porque se eram pessoas sábias, tinham que vender a sua sabedoria. Então, os sofistas eram pessoas que vendiam a sua sabedoria, os seus ensinamentos, certo? Vamos seguir adiante. O termo sofista deriva do vocábulo grego sophos, que significa sábio. Sophos é uma palavra de origem grega que significa sábio. Então os sofistas eram especialistas em retórica, que na Grécia Antiga se dedicava ao ensino do sentido das palavras. Retórica, como a gente está vendo, é uma palavra com origem no termo grego retórica, que significa a arte de falar bem, de se comunicar de forma clara e conseguir transmitir as ideias com convicção. Então, os sofistas, eles ensinavam as pessoas, principalmente, pessoal, olha só, naquela época, geralmente os alunos dos sofistas eram jovens de famílias ricas. Por quê? Porque naquela época a forma de governo na Grécia Antiga era uma democracia aristocrática. Professor, o que é uma democracia aristocrática? A forma de governo, quem escolhia os seus governantes era o povo. O demos, a democracia. Então, o povo escolhia os seus governantes. Mas os governantes, eles eram os aristocratas. O povo não escolhia pessoas do próprio povo, não. Eles escolhiam os seus representantes, enquanto um governo democrático, o povo escolhia os seus representantes, mas os representantes pertenciam à aristocracia. Pessoas sábias, ricas, pessoas poderosas, nobres. Então a aristocracia era considerada a elite da sociedade. Por isso que a forma de governo era uma república democrática. A república uma democracia aristocrática. Porque a democracia era o poder do povo. O povo que elege os seus governantes. No entanto, o governante ele sai do grupo aristocrático. Então, diante disso, os jovens aristocratas seriam os futuros governantes. Então, eles almejavam futuramente serem governantes. E para serem governantes, eles tinham que conquistar a confiança do povo. Confiança daquelas pessoas que discursavam em praça pública, que faziam a política. Eles tinham que conquistar a confiança dos cidadãos. Então, diante disso, esses jovens aristocratas, eles procuravam os sofistas para receber orientações sobre a retórica, para que eu convença que eu serei o melhor governante para vocês. Então, esse era o objetivo da retórica naquela época. Fazer com que eu convencesse as pessoas daquilo que eu queria. Vamos voltar lá para ver mais algumas situações. Os sofistas eram grandes mestres ou sábios. Eles eram considerados por alguns como super sábios. No entanto, com o passar do tempo, começaram a associar os sofistas ao engano. Como assim? Associar ao engano. Pessoal, quando eu falo que os sofistas, eles ensinam a retórica, que a retórica é a arte de bem falar, de persuadir, de convencer as pessoas daquilo que eu quero, será que aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou transmitindo oralmente para vocês, será que as minhas falas são verdadeiras? Ou eu estou usando de artifícios para enganar o povo?
para enganar os cidadãos. Então, por isso que os sofistas foram considerados pessoas que passavam a enganar as pessoas. Por isso que os ensinamentos dos sofistas começaram a ter, com o passar do tempo, os sofistas começaram a ser associados ao engano, porque o ato de que eu falo bem, de que eu sei me pronunciar perante as pessoas, não significa que aquilo que eu estou falando seja verdadeiro. Pode ser que eu estou tentando convencer vocês de que aquilo que eu falo, eu estou usando de mentiras para tentar fazer com que essas mentiras se tornem uma verdade. Então esse é o ponto de partida de que os filósofos vão criticar os sofistas, porque os filósofos vão dizer que os sofistas são pessoas que enganam o povo, certo? Vamos voltar lá? Aquele que, usando de sofismas ou falácias são argumentos não válidos, enganosos, engana as pessoas até obterem um rédito, ou seja, um rédito da sua capacidade para confundir o outro através de seus argumentos. Rédito seria a forma de pagamento naquela época. Então eu utilizo-me da retórica para convencer as pessoas de que eu serei um futuro governante e que, além disso, eu, enquanto governante, serei o melhor para todos. Pode ser que todo o argumento que eu utilize para dizer que eu sou o melhor governante seja um argumento totalmente falho, enganoso. Eu posso ser o pior dos governantes e mesmo assim eu vou me utilizar da retórica para convencer de que eu sou o melhor governante para vocês. Então naquela época já havia isso. Então os filósofos começaram a identificar que os ensinamentos dos sofistas eram ensinamentos enganosos, não levavam à verdade. Então por isso que houve a crítica dos filósofos em relação aos sofistas. Mas olha só, dando continuidade ao pensamento dos sofistas, Protágoras e Gorgias, que a gente já viu o pensamento dele lá no início, eles são exemplos de sofistas. Os principais pensadores sofistas foram Protágoras aqui e Gorgias. Já disse também que tivemos outros sofistas, mas esses dois foram os que mais destacaram. Protágoras, ele nasceu em mais ou menos 480 a.C. na cidade de Abdera. Então ele é conhecido como Protágoras de Abdera. Abdera era a cidade onde ele nasceu. E faleceu por volta de 415 a.C. A tradição dele era a escola sofística. E os principais interesses que ele ensinavam era linguagem, semântica, relativismo, e esse relativismo está dentro da retórica. A principal frase que ele apresenta é: o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Olha só, o homem é a medida de todas as coisas. Quando Protágoras fala que o homem é a medida de todas as coisas, ele quer dizer que cada um é dono da sua própria verdade. Com isso, ele quer apresentar para o mundo um conceito de que não existe uma verdade universal, que as verdades elas são particulares. O que para mim pode ser uma verdade, para você aí, caro aluno, pode não ser. Sim, mas se para mim aquilo é uma verdade, então aquilo é uma verdade para mim. Mesmo que para você não seja, mas a verdade para Protágoras, ela não existe verdades universais, existem verdades particulares. Cada um é dono da sua própria verdade. Por isso que ele fala, o homem é a medida de todas as coisas. Cada um tem a sua própria verdade. Vamos voltar lá? Então, diante disso, ele eleva a aptidão do ser humano em criar seus valores, suas regras, suas verdades em acordo com as suas vivências e necessidades, deixando de lado as influências divinas. Ou seja,
aqui ele apresenta o seu conceito de que a verdade ela é algo particular, que não existe uma verdade universal, válida para todos, mas as verdades elas são particulares. Cada um se torna dono da sua própria verdade e cada um é julgador de si mesmo. Eu julgo as minhas verdades como uma verdade. Cada um de vocês vai julgar as verdades de vocês, mesmo que para outras pessoas elas não sejam tão verdadeiras assim. Mas se para você ela for verdadeira, segundo Protágoras, ela está valendo, certo? Vamos lá então? Temos aqui um exemplo. Olha que linda pedra achei, Manelinho. E ele responde: linda? É uma pedra, que tem de lindo? E ela fala: é a cor, a forma, é linda. Mas tem cor e forma de pedra. Isso que é lindo? E ela fala: para mim é. E ele responde: para ti, sim. E ela responde: não. E os dois não chegam a nenhuma conclusão. Observação: não há mais verdades absolutas. Surge então o que denominamos hoje como um relativismo cultural. Cada um é dono da sua própria verdade, certo? Então, diante disso, Protágoras ele parte desse princípio. Cada um é dono da sua própria verdade. Não existem verdades absolutas. Cada um se torna dono do seu próprio juízo, certo? Vamos continuar? Protágoras, ele é considerado o pai dos sofistas. Ele percorria as cidades ensinando e geralmente cobrando algum dinheiro pelo trabalho. Como eu já falei, não era pouca coisa que eles cobravam. Procurou aprender sempre mais para depois ensinar a arte de viver bem. Ele referia-se aos jovens de família rica. Como eu já falei, esses jovens seriam os futuros governantes. E ele dava lições de retórica a esses jovens aqui, a fim de prepará-los para a vida política, como já foi anunciado. Protágoras defendia que em toda questão há dois lados, olha só, em toda questão há dois lados dos discursos opostos. Um lado fraco e o outro lado forte. Então, se existe o lado fraco e existe o lado forte, alguém vai sair vitorioso e alguém vai sair derrotado. Então, o objetivo dos sofistas era isso: fazer com que aquelas pessoas que recebessem os ensinamentos deles tivessem argumentos fortes, convincentes, para saírem vitoriosos. Então, esse era o objetivo dos sofistas com a retórica, certo? Vamos lá? Daí, sua tarefa de tornar o aluno capaz de fazer mais forte o raciocínio mais fraco. Então, se o meu raciocínio ele é fraco, eu recebo os ensinamentos dos sofistas para tornar um raciocínio mais forte. E assim convencer as pessoas de que aquilo que eu estou falando é a verdade. Certo? Vamos lá? Vamos então para Górgias de Leontinos, que é a localidade onde ele nasceu. Pertencia à escola sofística. Seus principais interesses: retórica e dialética. A principal frase dele: um bom orador é capaz de convencer qualquer um sobre qualquer coisa. Um bom orador é capaz de convencer qualquer um sobre qualquer coisa. Ou seja, utiliza-se da retórica para convencer as pessoas, traduzindo para o dia de hoje, vender o seu peixe da melhor maneira possível. Então era isso que os sofistas ensinavam os jovens naquela época. Cada um tinha que vender o seu peixe para
para que ele mostrasse para o povo de que ele seria o melhor governante para aquela sociedade. Então eu tenho que saber vender o meu peixe, eu tenho que saber argumentar bem, eu tenho que convencer cada um de vocês de que eu sou o melhor governante para vocês, certo? Continuando. Gorgias sabia que não bastava apenas dizer o que se pensava ser verdadeiro e bom. Era preciso convencer o ouvinte com a demonstração de argumentos coerentes. Só que esses argumentos não eram exatamente verdadeiros. Gorgias foi considerado um dos grandes oradores da Grécia Antiga. Ele acreditava que todo conhecimento, olha só, ele acreditava que todo conhecimento se origina na experiência dos nossos sentidos. E esse varia de pessoa para pessoa, de momento para momento. Então isso quer dizer que hoje pode ser que eu considere algo como uma verdade para mim. Só que daqui a algum tempo aquilo não é mais uma verdade para mim. Eu posso mudar de ideia, posso dizer que hoje, algum tempo atrás, uma coisa era verdadeira para mim, mas hoje aquela coisa não é mais verdadeira para mim. Eu posso mudar de opinião? Posso, porque eu sou dono da minha própria verdade. Então eu poderia trocar de opinião, sim, mas contando que aquilo que eu acredito seja uma verdade. Então com isso, ele destrói, voltando lá ao texto, toda a possibilidade de alcançar uma verdade absoluta. O termo absoluto, verdade absoluta, significa uma verdade válida para todos. Não existe verdade absoluta e a falsidade está em tudo. A vida é dramática e a única consolação é a palavra através do discurso. A palavra cria um mundo perfeito em que a vida é bela ou pelo menos suportável. Então a gente cria esses ideais de que pensamos em coisas, de que aquilo é uma verdade, uma forma da gente se consolar de muitas vezes não conquistar aquilo que nós queremos. Então a gente utiliza-se desses pensamentos sofistas para acalmar a nós mesmos, certo? Vamos ver essa imagem aqui interessante que fala algo relacionado ao pensamento de Sócrates. Há mais ou menos 400 anos antes de Cristo, Sócrates, pelo menos dizem que ele pronunciou essa palavra: só sei que nada sei. Hoje em dia, temos o seguinte conceito: só sei de que tudo eu sei. Então, os meios de comunicação hoje nos proporcionam um vasto campo de conhecimentos. Se eu digitar qualquer palavra na internet, vai aparecer uma vastidão de assuntos relacionados com aquele tema. Se eu, por exemplo, digitar lá mitologia grega, vai aparecer lá para mim vários textos que falam sobre a mitologia grega. Vai aparecer vídeos, vai aparecer reportagens que falam sobre a mitologia grega. Mas será que tudo aquilo que está lá é verdadeiro? Não. Pessoal, nem tudo que está na internet hoje em dia é verdadeiro. Então a gente tem que conhecer para saber se aquilo de fato é verdadeiro ou não. Então quando eu, professor Luciano, vou lá fazer uma pesquisa, estou lendo lá um texto, identifico de que aquilo não é uma verdade, mas aquilo quer se passar como uma verdade. Só que para quem é da área da filosofia, da biologia, da matemática, da física, quando a gente vai fazer uma pesquisa de um texto, a gente está lendo lá, a gente descobre pontos falhos de que aquilo faz com que aquele texto se torne algo não verdadeiro. Então a gente tem que ter muito cuidado naquilo que acessa, pois nem tudo que está lá é verdade, certo? Vamos lá então? Os sofistas e as questões da virtude.
Significado de virtude. Então vamos ver o conceito de virtude. Basicamente é a qualidade de quem aspira e faz o que é considerado correto e desejável. Virtude é uma excelência. Para os antigos romanos, existiam dois tipos de virtude, as pessoais e as virtudes públicas. Virtudes pessoais, respeito, humor, dignidade, saúde, trabalho, etc. Virtudes públicas, igualdade, justiça, riqueza, paz, fertilidade e etc. O filósofo Platão foi um dos maiores adversários dos sofistas. A virtude era algo que poderia ou não estar inerente à natureza do homem. Aqui estamos falando do conceito da virtude. Era só procurar saber se este homem é ou colocá-lo no seu devido lugar na sociedade. Se a pessoa é virtuosa, ela vai saber qual o seu papel perante a sociedade. Se a pessoa ela não for virtuosa, nós temos que colocar a pessoa no seu devido lugar. Então seria, conforme o pensamento deles, uma obrigação nossa colocar cada um no seu devido lugar, para que eu saiba qual é o meu papel dentro da sociedade. Certo? Vamos lá? Os sofistas consideravam a areté, uma virtude por excelência, como algo que poderia fazer os homens simples, sem a Aristói, subir socialmente. Ou seja, quem não nasce com a virtude, quem não é uma pessoa virtuosa, a virtude ela poderia ser ensinada e envolver o maior número possível de cidadãos. Portanto, qualquer homem livre poderia ser virtuoso. Para isso, ele deveria aprender a arte do discurso. Então, eles consideravam que, se eu não for uma pessoa virtuosa, eu posso aprender a ser uma pessoa virtuosa. Eu tenho que aprender a ser virtuoso. Então, a virtude ela se dá através da prática do seu dia a dia. E se eu não consigo isso, eu tenho que aprender a ser virtuoso. Certo? Vamos continuar um pouquinho para finalizar a nossa aula. Vamos então ver agora o pensamento sobre Sócrates e a dialética. A dialética, pessoal, corresponde à palavra diálogo. Em termos gerais, dialética é o debate e a oposição de ideias. Pessoal, quando a gente está numa roda de conversa, vamos supor vocês aí estão quando se reúnem na sala ou em grupo, que vocês estão debatendo algum assunto. Pode ser que cada um tenha uma opinião diferente da outra. Um tem uma opinião diferente, o outro tem uma opinião diferente. Então vocês vão partir para a dialética, vão expor as opiniões de vocês. A dialética não é eu derrubar o argumento do outro, mas é eu tentar compreender o porquê que o outro pensa dessa forma. Então a dialética é isso. É fazer com que o conhecimento seja passado de um para outro. Então, eu vou tentar compreender por que o outro pensa daquela forma. Então, isso é a dialética que Sócrates já propunha lá na Grécia Antiga. Vamos voltar lá? O verdadeiro conhecimento, para Sócrates, vem de dentro. Quem sabe o que é correto, age de forma correta. As pessoas mais sábias são aquelas que sabem, que não sabem, ou seja, reconhece-se como uma pessoa. Por mais que eu tenha bastante conhecimento, eu me reconheço como alguém que ainda necessito obter mais conhecimento. E isso faz com que eu busque conhecer sempre mais. E para Sócrates ele é um filósofo que parte do princípio de que o conhecimento ele já está em nós, de que ao nascermos nós já nascemos com conhecimento, mas o conhecimento segundo Sócrates, ele é que nem uma criança no ventre de sua mãe que necessita ser gestado. Então, para Sócrates, o nosso conhecimento ele necessita ser gestado dentro de nós.
Então, por isso que ele parte desse princípio que o conhecimento já está dentro de mim, mas eu necessito gestar o conhecimento, ou seja, dar a luz ao conhecimento, fazer com que ele se torne uma verdade em minha vida. Voltando lá para o pensamento dele, vamos lá. Sua dialética tinha como base sempre diálogos, perguntas, ideias, com o objetivo de separar os fatos e ideias. Ele sempre utilizava como tema a essência do ser humano, ou seja, um método indutivo, fazer com que as pessoas compreendam o método indutivo, pessoal. Eu vou induzir vocês a chegar àquele conhecimento. É fazer com que vocês reconheçam o método indutivo, ele se dá pela análise. É observar que aquilo que está acontecendo, por exemplo, a ciência, ela se utiliza do método indutivo, ou seja, indução, método indutivo é induzir. Vamos induzir vocês a gerarem um conhecimento, ou seja, fazer com que as coisas se repitam várias vezes até serem comprovadas que aquilo se torne uma verdade, certo? Então, olha só, vamos lá? Sócrates buscava sempre o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Que para ele a busca desse autoconhecer poderá auxiliar os outros. E como que eu vou me autoconhecer? A partir fazer gestar o conhecimento dentro de nós. Gestando o conhecimento dentro de mim é que se dará o processo do conhecimento. Pessoal, então aqui temos as referências que nós utilizamos da nossa aula. E olha só, não saiam daí que a gente volta já para a revisão e teremos a nossa atividade, ok? Até breve!